Bom dia! Hoje são 2 de junho de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Estou aqui fazendo uma pequena série e este é o 31º vídeo, 31, uma pequena série comparando duas revistas brasileiras, correto? A revista Veja e a revista Carta Capital. A revista Veja, de capa a capa, sua linha editorial é contra o Lula, é contra o PT. Já a revista Carta Capital, de capa a capa, sua linha editorial é em favor do Lula, em favor do PT, correto? Muito bem. E estou mostrando aqui este exemplar da Carta Capital, dia 18 de abril de 2018, correto? E vamos aqui a mais um vídeo mostrando aqui erros do Guilherme Boulos, que escreveu o texto que aqui está, nas páginas 26 e 27, correto? Muito bem. Vamos aqui ao último trecho da matéria dele. Muito bem? Coloquei aqui no quadro, certo? Do Guilherme Boulos. Você viu aí, está vendo, que são 31 vídeos, 31 mostrando erros que estão aí neste exemplar. Apenas neste exemplar. E há mais erros ainda, correto? Mas eu vou parar aqui no 31º vídeo, porque eu quero começar outra série com o processo do Lula, tá? Para desmentir aqui malucos aí na internet, que não sabem nada sobre o processo, correto? Então quero começar isso aí, para mostrar a verdade, tá? Muito cuidado, você está vendo aqui com esses meus vídeos, muito cuidado com o que você vê na rede social, não é? Vídeos aí de jornalistas criticando o Sérgio Moro, não é? Muito cuidado com o que você vê em revistas, em livros, como estou mostrando aqui. São muitos os erros. Muito cuidado mesmo com os jornalistas, correto? Não acredite piamente num jornalista X, Y, Z. Por mais famoso que seja esse jornalista, quanto maior a escala do jornalista, maior a queda. Um jornalista criticando a sentença do Sérgio Moro é uma piada. É uma piada. E vou mostrar isso aqui em uma nova série, tá? Entrando no processo do Lula, mostrando a verdade que ninguém mostra aí no mundo da internet. E com responsabilidade, correto? Muito bem. Então vamos aqui mostrar mais um erro do Guilherme Boulos, não é? Mais um, correto? Repito, meus vídeos nada tratam de política. Aqui é o caso Lula e a sua repercussão no Poder Judiciário. Justiça, Poder Judiciário, nada tem a ver com decisão política, correto? Você vai observar isso agora. Muito bem? Certinho aí? Então vamos lá. Carta Capital, dia 18 de abril de 2018. Na página 27, novamente o Guilherme Boulos escreve aí mais uma bobagem. Ele escreve assim, ele diz assim: quem diria que 30 anos após a Constituição que selou o fim da ditadura no Brasil, ainda teríamos de continuar a assistir à morte de quem defende o que acredita e outros serem presos por decisão política. Diz aí o Guilherme Boulos, correto? Ele fala aqui sobre, Ele fala aqui sobre ditadura no Brasil, veja aí, não é? E fala aqui também de morte de quem defende o que acredita. Ele se refere aqui à ex-vereadora, a vereadora Marielle Franco,
lá no Rio de Janeiro, né, que foi covardemente assassinada, não é? Ele diz aí que a Marielle Franco, parece que ela pertence ao partido dele, né, o Partido Socialista. Ele diz aí que a Marielle Franco, ela defendia ali, né, tinha as suas ideias, e ela foi morta por isso, né? Ele diz aqui, ó, a morte de quem defende o que acredita. Ele acha isso um absurdo acontecer ainda aqui no Brasil. Veja bem, o Guilherme Boulos, que é socialista. E ele diz também que é um absurdo outros brasileiros serem presos por decisão política aqui no Brasil. Aqui, ó, é um absurdo também, e aqui ele se refere ao Lula. Ele colocou na cabeça dele que o Lula é um preso político. No Brasil não existem presos políticos. O problema é que o Guilherme Boulos fica lendo esses livros malucos de ideologia socialista, comunista, e aí pensa que o Brasil é assim, e não é, profundamente diferente. Então você vê aqui, eu coloquei lá em cima, ó, o Boulos, ele aí trata aqui nesse pequeno trecho dele da morte de Marielle Franco. E ele diz aí que ela defendia o que acredita, né? O que acreditava. Defendia naquilo em que acreditava. E que a Marielle Franco foi morta por isso. Ele disse que é um absurdo aqui no Brasil, hoje ainda, alguém morrer porque tem aí um ideal, uma ideologia, e morrer por isso aqui no Brasil é um absurdo. Só que isso aí é um erro do Guilherme Boulos. E ele diz aí que no Brasil pessoas também são presas por decisão política. Você não encontra em presídio algum no Brasil, em cadeia pública alguma, em penitenciária alguma, em presídio algum, aqui no Brasil, você não encontra uma pessoa presa por decisão política, como quer insinuar aí o Guilherme Boulos. Muito bem. Então você vê aqui, ó, que o Guilherme Boulos diz aqui: quem diria que 30 anos após a Constituição, que selou o fim da ditadura no Brasil, ele se refere aqui à Constituição atual de 1988. Veja uma coisa engraçada aqui. Ele diz: quem diria que 30 anos após a Constituição que selou o fim da ditadura no Brasil, veja aqui, o Guilherme Boulos, ele é socialista. Ora, é muito estranho um socialista se revoltar contra ditaduras. É muito estranho. É muito estranho, repito, um socialista ficar revoltado, ser contra a ditadura aqui no Brasil. E por que é estranho? Porque não existe socialismo puro, não existe comunismo puro sem a ditadura. Então, países socialistas, países comunistas são regimes ditatoriais. Se o Guilherme Boulos, ele é socialista, ele não deve ficar com raiva da ditadura que houve aqui no Brasil. Porque socialismo, repito, o puro está preso às ditaduras. Não é isso? Muito bem. Agora vamos para cá. Ele diz aí que a vereadora Marielle Franco, barbaramente assassinada, ele diz aí que ela foi assassinada porque defendia um ideal e que ela morreu por isso. E que é um absurdo alguém morrer por um ideal aqui no Brasil. Veja, o Guilherme Boulos não conhece a natureza dos regimes socialistas. Regimes socialistas, eles matam quem defende um ideal contrário à ideologia socialista. A Marielle Franco, ela foi assassinada aqui no Brasil não porque o Estado brasileiro era contra o que ela entendia, era contra o ideal dela. Não, ela tem a liberdade aqui no Brasil, mesmo sendo socialista,
ela tem a liberdade no Brasil de propagar sua ideologia socialista, assim como também o Guilherme Boulos propaga sua ideologia socialista. No Brasil, ele pode muito bem ir às ruas, às avenidas e propagar o socialismo aqui no Brasil. O Guilherme Boulos pode. A Marielle Franco podia. Certo? Por quê? Porque vivemos aqui no Brasil uma democracia. O Guilherme Boulos, em Cuba, por exemplo, hoje, ele não iria propagar nas ruas uma ideologia contrária ao socialismo lá em Cuba. Se o Guilherme Boulos, em Cuba, propagasse uma ideologia contrária à ditadura cubana, ele seria executado em Cuba no dia seguinte. Entendeu? Ele seria executado em Cuba no dia seguinte, o Guilherme Boulos. Aqui no Brasil, não. Ele pode criticar aqui, ele pode propagar sua ideologia socialista, como ele o faz aqui na revista Carta Capital, como ele o faz em redes sociais. Ele propaga sua ideologia socialista e não é assassinado. O Estado brasileiro não manda matar o Guilherme Boulos, como também o Estado brasileiro não mandou matar a ex-vereadora Marielle Franco. Entendeu? Então o Guilherme Boulos, aqui no Brasil, ele tem uma liberdade de expressão que é negada em regimes socialistas que ele defende. Isso é fanatismo político. Então, a ex-vereadora Marielle Franco, ela não foi executada, coloquei ali, ela não foi executada pelo Estado brasileiro. Ela foi executada por bandidos que tinham ali rixa em relação a ela. E a polícia aí está ainda à procura, não é? Investigando. Então é bom que fique claro que esse homicídio bárbaro que ocorreu aí com essa jovem Marielle Franco, morena bonita, esse homicídio trágico que ocorreu com ela, isso aí é contrário ao Estado brasileiro. Isso aí foi ação de pessoas aí que moram no Brasil, de brasileiros. Mas não são ações que são aí corroboradas pelo Estado brasileiro. Tanto é que foi crime. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro está aí investigando, não é? Investigando porque as circunstâncias do crime foram difíceis, não é? Ali com vidros, né, escuros, carro com placa falsificada, etc. Muito bem. Assim como a morte de Marielle Franco, assim como a morte dela não foi executada pelo Estado brasileiro, assim também, gente, os pais de Suzane von Richthofen não foram executados pelo Estado brasileiro. Não foi o Estado brasileiro, repito, que mandou matar os pais de Suzane Richthofen. Os pais dela foram mortos pelos irmãos Cravinhos, não é? Pelos irmãos Cravinhos. O Daniel, não é? E o outro lá, esqueci o nome dele agora, correto? Muito bem. Da mesma forma que a Marielle Franco não foi executada pelo Estado brasileiro, da mesma forma que os pais de Suzane von Richthofen não foram executados pelo Estado brasileiro, assim também o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em razão da expressão decisão política, correto? Muito bem. Então, o Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Luiz Inácio, o Lula, ele não foi condenado e preso, como diz aí o Guilherme Boulos, por decisão política. Não foi. O Lula foi condenado e preso pelo Congresso Nacional? Não. Congresso Nacional é decisão política. Repito, o Lula não foi condenado e preso pelo Congresso Nacional.
se fosse condenado e preso pelo Congresso Nacional, seria decisão política. Mas não. O Lula foi condenado e preso pelo Poder Judiciário. Poder Judiciário não aceita ali política. É preciso que você entenda que a República Federativa do Brasil, ela tem 3 poderes, correto? Tem 3 hoje, não é? É o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, correto? Poder legislativo, não é? Poder legislativo é formado ali por políticos, não é isso? Por políticos. Então, julgamento no poder legislativo é uma decisão política. Por exemplo, o impeachment. Impeachment é decisão política. Quem julga um impeachment é o poder legislativo. Correto? Executivo. No executivo você tem ali decisões políticas. Correto? E o poder judiciário? Você tem aqui decisão jurídica. Poder judiciário é muito diferente do poder executivo e do poder legislativo, correto? Então, poder judiciário é decisão jurídica. Quem decide aqui no poder judiciário não são políticos, agentes políticos. Os políticos estão, repito, no poder legislativo e no poder executivo. Então, o Lula foi condenado pelo Poder Judiciário e aqui, decisão jurídica, juízes de direito. No caso aí, na primeira instância, o juiz Sérgio Moro. Na segunda instância, os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, a 8ª turma. Então é fácil a gente ver, gente, que o Lula está preso hoje não por decisão política, mas por decisão jurídica. Somente um fanático político é capaz de macular, de inverter o sentido de uma palavra, correto? No Brasil, repito, não existe um ser humano preso aqui no Brasil por decisão política, por causa de sua ideologia. Repito, o Guilherme Boulos fica viciado lendo livros de doutrina socialista, ele fica viciado nisso, aí acontece o quê? Ele traz para o Brasil querendo mostrar aqui as mazelas que ocorrem em países socialistas, e isso não é verdade. Aqui no Brasil nós temos a democracia, os poderes ali bem definidos, diferentemente dos países socialistas, correto? Então, quando o Guilherme Boulos, ele critica, ele se revolta com a ditadura militar no Brasil, isso aí é um absurdo, porque ele é socialista e não existe socialismo puro, não existe comunismo puro sem a ditadura. É o que temos hoje em Cuba, ditadura braba, é o que temos na Coreia do Norte, não é? Ditadura braba. E é o que temos aí, estamos seguindo lá na Venezuela, não é? Com o Nicolás Podre, que o pessoal chama de Nicolás Maduro. Repito, chamar o Nicolás Podre de Nicolás Maduro é não conhecer uma coisa quando ela está em estado de putrefação, correto? Então, veja outro absurdo aqui. O Guilherme Boulos diz que ainda hoje a gente assiste a morte aqui no Brasil de quem defende o que acredita. E ele vai ver sempre. O Brasil não é um país ditatorial, mas pessoas aqui no Brasil morrerão, como morreu aí a Marielle Franco, pessoas aqui no Brasil serão assassinadas também por motivação política. Inúmeras pessoas serão assassinadas. A Marielle Franco não foi a primeira política a ser assassinada e não será a última política a ser assassinada. Então, o Guilherme Boulos diz aqui que a ditadura no Brasil acabou e que a gente ainda hoje assiste à morte de quem defende o que acredita. Ora, a morte de quem defende o que acredita
nada tem a ver com ditadura. Repito, aqui no Brasil não temos mais ditadura. No entanto, pessoas morrem aqui no Brasil em razão do que acreditam. Certo? Em razão do que acreditam, correto? Ainda morrem. Mas isso não quer dizer que o país não seja democrático. É. Mas quem mata aqui no Brasil não é o Estado que manda matar uma pessoa que pensa contrariamente ao capitalismo. Não. O Estado não manda matar essa pessoa. Quem morre aí são vítimas de pessoas brasileiras que matam, se sentem no dever, no direito de ceifar a vida de outrem. O Estado brasileiro é contra esses crimes aí. Não é o Estado brasileiro que incentiva esses crimes. É contra. É crime. E se a pessoa aqui, o executor, foi encontrado, né? Os assassinos de Marielle Franco, se eles forem encontrados, o mandante, né? E quem executou a Marielle, serão presos pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele não pode ser responsabilizado pela morte de Marielle Franco. Ninguém pode. Por quê? Porque é impossível evitar homicídio. É impossível evitar homicídio. Agora, se alguém pratica homicídio, o Estado brasileiro pune. Então, o Estado brasileiro não é conivente com o assassinato aí da jovem Marielle Franco. Ao contrário, estão aí investigando para descobrir quem está por trás da morte dela. Então, isso aí não é o Estado brasileiro, repito, que é a favor da extinção de alguém. Não, é contra. Mas crimes sempre haverá. É impossível você... É impossível, repito, você evitar crimes. Ninguém evita. Estado algum evita. Sempre alguém vai matar alguém. E isso não quer dizer que o país seja ditador. É muita coisinha fraca aqui, né? Nesse pensamento do Guilherme Boulos, correto? Então, repito, estou terminando essa série agora porque há muitos erros aqui na revista, mas eu acho que esses aqui, 31 vídeos, apenas em cima de um exemplar de uma revista, já é muita coisa, não é? Agora vou mostrar a vocês o processo de Lula, mostrando a culpa do Lula, os erros ali, né, do Lula, e mostrando isso com os textos das denúncias, do processo de Lula, melhor dizendo, desde a denúncia até a sentença dele, correto? Vou fazer essa série aqui para aniquilar jornalistas bobos que criticam o Sérgio Moro aí em redes sociais, em revistas, bobagens, certinho? Então vou terminar aqui o vídeo mais uma vez cantando uma música de Elvis Presley, Love Me Tender, correto? Eu recebi há alguns dias uma amiga minha que sempre viaja aos Estados Unidos, uma amiga minha. Eu não conheço os Estados Unidos, nem tenho interesse em conhecê-los, não tenho. Mas uma amiga minha sempre vai lá, adora, e me trouxe um presente. Aqui está, ó, uma réplica de um dos óculos de Elvis Presley, original aqui, ó, certo? Olha aqui, uma réplica, não é? Ela trouxe para mim lá dos Estados Unidos, que maravilha, não é? Então vou cantar aqui Love Me Tender, não é? Love Me Tender, com Elvis Presley aqui fazendo uso dos óculos. Vamos lá? Bora! Segura aí. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you,
and thy love is real. Love me tender. Thank you very much. Thank you very much.